Shalom! Nós estamos aqui no canal A Rota da Teologia para mais uma aula, mais um momento de reflexão, mais um momento juntos, para juntos aprendermos. Hoje nós vamos falar um pouco, vamos refletir um pouco sobre a obra cronística. Dentro do contexto, claro, do cânon das Escrituras Sagradas, o cânon do Antigo Testamento. E as obras cronísticas, elas constituem uma parte muito preponderante e importante no contexto histórico do corpus escritos do Antigo Testamento. Por quê? Porque as obras cronísticas, elas são responsáveis por conduzir a história de Israel. Por exemplo, as obras cronísticas é uma unidade literária, tá? A que se deu o nome de história cronística. Por que história cronística? Porque a obra oferece uma visão global de toda a história de Israel, com suas etapas iniciais desde a criação do mundo até a época de Esdras e Neemias. O foco da história cronística, tá? Vai ser justamente o quê? Vai ser apresentar, trazer assuntos que gravitam a criação do universo, o surgimento de tudo, não é? No sentido de família, de pessoas, de povos. Aí por isso as gerações, Teledot. Tá? Depois vai entrar a questão do culto, do templo, da instituição de levitas, a dinastia e, por fim, a dinastia davídica. Quando nós falamos de Crônicas, que é um livro muito importante, 1º e 2º Crônicas, mas as pessoas têm dificuldade para compreendê-lo e para assimilá-lo, para ensinar, pregar, ou expor, ou questionar qualquer questão que ali está implícita. Porque nós temos que começar a pensar que a terminologia utilizada para crônicas, segundo aqui o George Fodder, tá? É justamente Diblai ou Dibre Bayarim, que significa o quê? Livro dos Anais. Anais são relatos de fatos cotidianos que pregonizam, que relatam, que documentam os fatos e os atos que compõem uma história, a saga de um povo. Por isso que inicia com genealogia, que são gerações, que são as estruturas a partir da formação familiar e da formação das raízes familiares, das construções genealógicas de cada árvore genealógica de cada família, para depois entrar nas estruturas das gerações, não só que constituem tribos, mas que constituem também ao próprio estrutura levítica dos sacerdotes e depois a estrutura real dos reis, dos patriarcas, de todo um sentido que vai compondo a história. E a história em crônicas, ela é tratada, ela é abordada de uma forma sincrônica e de uma forma decrescente, onde que vai ascender e depois descender. Ela verticaliza e horizontaliza em alguns aspectos de explanar, tratar e abordar cada peculiaridade dos fatos que desenvolvem e transcorrem dentro do transcurso histórico do povo israelita, dentro das nações circunvizinhas a Israel também. Mas a história cronística, além disso, ela também vai trabalhar com uma questão
vamos dizer assim, muito voltada a situar a história a partir de algumas peculiaridades que são justamente o desenvolvimento de Israel a partir da sua gênese, a partir da sua origem, a partir da sua raiz, e como que essa origem vai se expandindo, crescendo, tomando corpo e ocupando espaços e desenvolvendo uma estrutura religiosa, social, política, e que vai assim configurar e formar o Estado, a nação, o povo, dentro do contexto da aliança, do Berite de Deus, de Yahvé. Esdras e Neemias já, que vão complementar e que estão dentro do contexto da história cronística, vão tratar de duas peculiaridades, de dois tempos distintos. O primeiro tempo, o da reconstrução, do retorno do povo que estava exilado na Babilônia durante 70 anos, e depois do edito de Ciro, o persa, são liberados, são livres, recebem o edito para voltar, retornar à terra. E Neemias é um dos que é o responsável para reconstruir a terra, a Jerusalém, a cidade, a capital, o orgulho da nação, a estrutura política da nação. E ele é um dos que vai trazer essas três levas, né? Zorobabel, Neemias e o último Esdras. Neemias, ele é aquela pessoa que vai, no livro de Neemias vai estar apresentado não só a história da sua pessoa como líder, como governador, como visionário, como um homem que Deus capacita para no seu tempo fazer a diferença e ser um líder expressivo, de um exponencial extraordinário, mas também é um livro que relata como que é formada e constituída toda essa reestruturação da cidade, da capital, dos judeus e de Jerusalém e da estrutura de Israel. Como que é esse início, esse princípio, esse desenvolvimento, as adversidades, as conquistas, as realizações, as conclusões e os desenvolvimentos todos em todas as áreas e segmentos. E já Esdras é o livro religioso, é o livro que vai tratar sobre a aliança, está no tempo distinto da restauração espiritual, da restauração da aliança, do religar o povo a Deus, a Yahvé, em um concerto, um novo concerto com Yahvé, uma reconstituição da aliança a partir do povo arrepender-se e refazer a aliança com Deus. É uma reconstituição da aliança, onde Esdras vai ser o mediador, o sacerdote, o escriba, o mentor e condutor deste povo para levá-los a esta condição de reaproximar e voltar-se para Yahvé. E aí, claro, vai ter a participação profética dos três profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias, que vão trabalhar em meio a esse contexto para serem a voz de Deus, também no sentido profético para a nação.
dando as orientações, dando as decisões, dando as formulações dentro do que Deus tem para cada situação, circunstância e realidade em que estão atravessando. O autor dessa obra cronística, muitos defendem ser Esdras, o escriba, que escreveu esses 4 livros, que constitui o miolo, o cerne, o centro da história de Israel, a obra cronística, e que fundamenta e mapeia a história israelita. Junto com os outros livros históricos, os outros livros históricos complementam a obra cronística, porque a obra cronística é o centro dos livros históricos e da história de Israel. Por isso é a história cronística, a história dos anais, dos fatos, das realidades desenvolvidas no transcurso histórico israelita. Então esse é um fato muito importante a considerarmos e a pensarmos antes de entrarmos na exploração temática de qualquer assunto extraído desses 4 livros que compõem a história cronística no cânon do Antigo Testamento, no corpus escritos do Antigo Testamento. Era isso que tínhamos para hoje. Eu agradeço a oportunidade e fique firme neste canal, porque sempre temos boas aulas para você.